Hoje vamos falar sobre protocolos, né? Um robô muito bem quisto dentro da empresa, muito bem utilizado por nossos clientes há muito tempo. A gente estava até conversando um pouco antes aqui da nossa reunião, falando sobre como a gente estava vendo ali o último ano de empresa, a necessidade dos clientes. A gente vê que a partir de 2022 ali dentro da Oyster, a gente mudou um pouco a nosso intuito de construção de robôs. Então a gente trouxe uma expertise um pouco maior para as nossas ferramentas de automação. Então vem criando diversos aplicativos dentro da nossa empresa, que vem automatizando ainda mais os robôs que a gente tinha. Então, meados do ano passado, a gente criou ali um app de intimações, que fez um controle mais assertivo e muito mais pontual das intimações que os advogados vêm recebendo. Na outra ponta do cumprimento de prazos, digamos assim, que a gente até comenta aqui internamente, o protocolo, o peticionamento, a gente também vem trabalhando num aplicativo que busca facilitar ainda mais esse tipo de atividade dentro do escritório, dentro do departamento jurídico. E para peticionamento a gente deu um baita salto, digamos assim. No momento anterior, os nossos robôs eram basicamente acionados através de utilizações pontuais de cada uma das ferramentas, elaborações de planilhas, input disso pelo usuário dentro da nossa ferramenta, e os nossos robôs faziam as atividades dentro dos portais, dos mais diversos portais de processos eletrônicos aqui do país. A partir do nosso app, agora a utilização mudou um pouco, então o usuário consegue fazer essa atividade de peticionamento de uma maneira um pouco mais facilitada. Eu vou comentar um pouco sobre como é o processo como um todo, que eu acho que assim fica claro que como que isso é feito. De como o usuário acessa o nosso portal. Então, basicamente, o usuário, no momento que deseja fazer um protocolo, né, ele pode ter isso em um desejo unificado, digamos assim, em lote, desejar protocolar mais de um processo ao mesmo tempo, ou fazer algo individualizado. Então, a gente viu a necessidade também com o app de protocolos, ter uma ambientação única, em que o usuário consegue acessar o nosso portal, e mesmo fazendo um protocolo um a um, eu preciso fazer um protocolo no Proju de Paraná, tenho aqui minha petição, meu certificado, eu consigo fazer o protocolo nesse local específico, em uma visualização única. Então, basicamente, o usuário tendo esse desejo, um protocolo unificado ou em lote, ele vem até o nosso portal, acessa a nossa ambientação de aplicativos, mais especificamente do app de protocolos, desejando fazer um protocolo em lote, já com a planilha parametrizada e construída para os protocolos que ele deseja realizar. Ele faz o upload disso dentro da nossa ferramenta, e isso ele consegue fazer de uma maneira literalmente unificada. Se ele tiver um banco de dados, uma necessidade de protocolo de diversos sistemas, ProJude, EPROC, PJE, ao mesmo tempo, ele consegue fazer esse protocolo numa única tacada, digamos assim. E o app, ele reconhece qual é o tribunal que se necessita fazer essa vinculação de petição, faz a leitura ali dos campos que o advogado, o usuário, ele pré-configurou dentro dessa planilha, com tipos de protocolo, tipos de arquivo, e o nosso app faz o match entre essa informação em planilha que o usuário configurou, com a indicação dos documentos dentro do computador, dentro da máquina que o usuário está acessando. Imputando isso dentro do nosso aplicativo e identificando quais são os tribunais, o usuário consegue indicar para a ferramenta como é o modo que ele deseja fazer a assinatura desses documentos. Já visto que quando a gente fala em lote, os robôs eles precisam fazer assinaturas, acesso aos portais em mais de um momento, e a gente precisa indicar para a ferramenta qual é esse modo de assinatura que a gente deseja fazer pelo aplicativo. Dentro dos robôs da Oyster, que a gente tem alguns modelos de acesso aos portais. No caso de protocolo, obrigatoriamente a gente precisa estar vinculado a um certificado digital, e como o peticionamento ele é feito em diversos momentos durante a atividade do robô, a gente não consegue destinar para a ferramenta o certificado do tipo A3.
somente do tipo A1, o que também é superado com a utilização, por exemplo, da ferramenta colocada aqui pelo nosso colega. A gente vem conversando, inclusive, para alguns tipos de parceria pontualmente para essa etapa do nosso procedimento de protocolos aqui na Oyster, mas hoje a gente usa aqui uma tecnologia já disponível pelo próprio Google, o Vault, onde no momento anterior o usuário cadastra esse certificado digital dentro desse cofre, digamos assim, dentro da nossa ferramenta, e ao necessitar de fazer um protocolo específico, ele aciona esse certificado salvo dentro desse cofre de senhas, dentro desse cofre de certificados. A partir disso ali, o robô começa a fazer a atividade dele, a gente vai criando lotes, seja nessa planilha unificada que o usuário desejou upar para dentro do app de protocolos, seja eventualmente, em algum caso pontual ou outro, a gente vai comentar um pouco também como é feito esse peticionamento unificado, mas ele cria pequenos lotes, digamos assim, e a partir de um determinado momento que ele deseja realizar em si o protocolo de todos os casos que ele upou no aplicativo, a partir desse momento ele vai lá, clica em todos os casos que estão a protocolar e realiza a atividade dele, o protocolo em si do que ele vinculou. O robô ele faz a atividade dele, realiza o acesso a todos os tribunais, faz a assinatura de todos os documentos, todas as petições que estão envolvidas dentro dessa atividade de peticionamento e retorna para o cliente o recibo conforme a necessidade dele. A gente tem alguns tipos de recibos ali disponíveis dentro dos nossos robôs, seja atrelado ao que o próprio tribunal disponibiliza para a gente, como em alguns deles tem alguns recibos específicos, outros colocam a própria petição como retorno com um timbre específico nela. Nos casos dos tribunais que não tem nenhum tipo de documento oficial como recibo, a gente acaba tirando um print da própria tela da movimentação processual como documento de recibo, para que o cliente consiga eventualmente prestar contas com o seu cliente, vincular isso num sistema de terceiro, etc. Então, a gente tem alguns tipos também de recibos bem estruturados dentro do app de protocolos, e basicamente a gente consegue também fazer um outro tipo de protocolo mais individualizado, foge um pouco do modo normal que os nossos clientes vêm utilizando, mas a gente consegue eventualmente fazer um protocolo 1 a 1, digamos assim. Posso estar eu como advogado na minha atividade diária fazendo o meu peticionamento, upei meus lotes durante o dia, mas surgiu uma petição ali 5h30 da tarde, eu não vou estruturar uma planilha, fazer toda a construção de um lote maior, etc. Não vou acessar também o tribunal, porque talvez isso fique um pouco mais complicado. Então, eu posso vir dentro da ferramenta Oyster, dentro do app de protocolos, acionar o protocolo individualizado, através do número CNJ, inclusive, eu já consigo descobrir em qual sistema ele funciona, qual tribunal ele está vinculado, todas as informações que estão disponíveis quanto a tipo de protocolo, tipo de arquivos disponíveis dentro do tribunal, consigo vincular também todos os arquivos que são vinculados a esse protocolo, e ir juntando também a esses lotes menores. Posso também desejar fazer essa vinculação em lotes menores, quanto também já realizar o protocolo em si, pontualmente, desse caso individualizado que a gente tinha vinculado. O acesso e a permissão para o protocolo em si é bem semelhante ao que a gente viu ali no peticionamento em lote. A gente faz a indicação de qual é a credencial, o certificado que a gente deseja acioná-lo para a realização da atividade, e o robô pega esses documentos, pega a informação que a gente vinculou e faz a vinculação da peça dentro do tribunal. Os tipos de retorno para protocolos individuais também são bem semelhantes ao que temos em lote. A única coisa que diferencia é que a disponibilização dele vai ser pontual, e não em um grande grupo, como a gente comentou, em um protocolo em lote. Mas basicamente seria isso quanto ao funcionamento das nossas ferramentas de protocolo. Eu costumo dizer que hoje em dia aqui na Oyster a gente vem
unindo os pontos. Então, como eu comentei lá no início, a gente está construindo diversos apps. Temos o app de intimações, temos o app de protocolos. Estamos lançando aqui, no próximo mês, um app de monitoramento de processos, de monitoramento de pautas, de movimentações processuais, e a gente busca, em breve, a gente vai começar a unir cada um desses apps para que a gente tenha o fluxo bem delimitado, bem delineado dentro dos processos internos dos nossos clientes, dos escritórios de advocacia, dos departamentos jurídicos, etc. Acredito que seja isso quanto a peticionamento eletrônico. Fico à disposição aí para a gente tentar solucionar eventuais dúvidas e para a gente ter algum tipo de contato. Excelente, Caio. Isso não é só isso, né? Isso é isso tudo. É isso tudo. Porque eu faço parte de grupos de advogados e é um dos grandes desafios da atualidade é o peticionamento eletrônico, quando não se tem a possibilidade de fazer um peticionamento em lote, quando existe um volume maior em escritórios, é uma baita de uma dificuldade, de um desafio. Enfim, sem dúvida alguma, as soluções ofertadas pela Oyster nesse sentido, elas podem facilitar demais o dia a dia dos advogados e escritórios de advocacia. Hoje esse app ele já está pronto. Está pronto, disponível. Já está pronto. Sim, já temos grandes clientes utilizando, tem um grande player aqui no cenário jurídico que vem protocolando 2.000 peças por dia nesse aplicativo. Então, é algo bem estruturado já. Entendi. Então, ele é um app pronto para usar, ou seja, você não precisa construir especificamente para um cliente, certo? Exatamente. Tá, entendi. Ele quando você faz o processo de peticionamento, ele já faz, obviamente, a carga do documento, o PDF lá, ele quebra o PDF do tamanho que o tribunal precisa, enfim, ele segue todo esse protocolozinho padrão do processo de peticionamento. Exatamente. A gente tem diversos tipos diferentes de tamanhos de arquivos para os tribunais, né, dentro do próprio robô de protocolo, que é acionado pelo app, a gente já faz essas quebras conforme os tamanhos que os tribunais exigem, então é um baita facilitador. Já que a gente andou falando de pequenos, né, existe um mínimo de utilização, um preço fixo, por quantidade? Como que funciona essa parte? A gente faz a precificação em cima de um consumo mínimo de itens executados dentro das nossas ferramentas, mas realmente nos últimos tempos também a gente vem percebendo uma exigência, uma necessidade de entrarmos nesses negócios um pouco menores, e até por isso o app de protocolos ele vem como um facilitador também para esses personagens. A utilização do app de uma maneira individual, como eu comentei, facilita muito o pequeno escritório que talvez às vezes não consiga ter uma agilidade tão grande no sentido de acesso a diversos portais diferentes. Um acesso único, uma visualização única, dentro de uma ferramenta única, é um baita facilitador também para esse pequeno escritório. Então, a gente esteve preocupado também com esse cenário. Quanto ao preço, realmente para esse pequeno player, ele vai estar vinculado a um consumo mínimo, mas o pessoal da Oyster está bem aberto quanto a isso, então a negociação com o pessoal do comercial, acho que vale muito a pena a gente estar vinculado. Existe já APIs para gente que tem RP integrar, ou o advogado sempre vai ter que acessar o portal de vocês? Os apps, eles também foram criados com o intuito de estarem de braços abertos para as integrações. Então, a gente construiu realmente esses apps com a possibilidade de integrações. Então, a gente já está integrando com alguns, já vem tentando integrar com alguns ERPs grandes, conforme a demanda que vem surgindo dos próprios escritórios, mas é sempre possível e é muito fácil, digamos assim, a gente conseguir fazer a integração com o seu sistema de gestão, por exemplo, Marcelo.